Capítulo 3 da participação popular no processo de planejamento e gestão. Artigo 9º. Fica assegurada a participação direta da população em todas as fases do processo de planejamento e gestão da política de desenvolvimento territorial de Jundiaí, mediante as seguintes instâncias de participação. Então, pessoal, aqui está dizendo o quê? Que a população tem o direito de participar de todas as fases, né, da política de desenvolvimento territorial de Jundiaí. E quais são as fases em que a população pode participar? Então, a população pode participar na Conferência Municipal da cidade, no Conselho Municipal de Política Territorial, nos Conselhos Regionais de Participação, nas audiências públicas, na iniciativa popular na proposição de planos, programas e projetos urbanos e rurais, através da iniciativa popular na proposição de projetos de lei, do plebiscito e referendo, assembleias territoriais de política territorial, instrumentos de promoção da cidadania e Fórum Anual de Avaliação do Plano Diretor. Então, a pessoa tem todas estas instâncias onde ela pode opinar, né? Dar a opinião dela, fazer uma sugestão, ok? Então, vamos lá. Parágrafo único. A participação dos munícipes em todo o processo de planejamento e gestão da cidade será baseada na informação plena, disponibilizada pelo município com a devida antecedência, garantindo o acesso público à transparência e os preceitos da gestão democrática, ressalvadas as informações protegidas pelo sigilo nos moldes da lei. Okay. Seção 1. Da Conferência Municipal da Cidade. A Conferência Municipal da Cidade de Jundiaí será convocada pelo Executivo. Nesse caso, o pessoal executivo é quem? É o prefeito. E realizada, prefeito ou secretário, tá bom? Ambos representam o poder executivo. E realizada observando as diretrizes dos governos federal e estadual. Compete à Conferência Municipal da Cidade. O que tem que ser feito na Conferência Municipal da Cidade? Discutir as pautas nacional, estadual e regional propostas para a política de desenvolvimento urbano. Avaliar e propor encaminhamentos para a implementação do plano diretor, sugerindo adequações nas ações destinadas ao cumprimento de seus objetivos. Propor diretrizes para a política de desenvolvimento territorial do município. Sugerir a alteração da lei do plano diretor e da legislação urbanística complementar. Debater os relatórios da gestão da política urbana e rural, apresentando críticas e sugestões. Eleger os membros da sociedade civil para compor o Conselho Municipal de Política Territorial. Discutir e propor critérios para a aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial. Então vamos lá. Tudo isso aqui é o que precisa ser discutido, tá bom? O que precisa ser feito aonde? Na Conferência Municipal da cidade de Jundiaí, ok? Parágrafo 2º. A conferência será aberta à participação de todos os cidadãos. As resoluções da Conferência Municipal da cidade deverão ser publicadas. Normalmente, isso aqui é feito, inclusive, no Diário Oficial, tá bom? No caso de vacância na função de membro da sociedade civil, junto ao Conselho Municipal de Política Territorial, será expedido edital de convocação para cumprimento do respectivo mandato até a Conferência Municipal da cidade
de Jundiaí subsequente. Segunda sessão do Conselho Municipal de Política Territorial. O Conselho Municipal de Política Territorial, CMPT, é o órgão colegiado de caráter consultivo e deliberativo em matéria de política urbana e rural e nas questões relacionadas à sua organização e funcionamento, vinculado à estrutura da UGPUMA, e que tem por finalidade a formulação, o estabelecimento, o acompanhamento, o controle e a avaliação da Política Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, conforme dispõe a Lei Federal do Estatuto da Cidade. O CMPT terá composição tripartite, contando com 36 membros titulares e respectivos suplentes, representantes do poder público e da sociedade civil, nas seguintes conformidades. Primeiro, só para resumir, pessoal, a gente está falando do CMPT, que é o Conselho Municipal de Política Territorial. Esse Conselho Municipal de Política Territorial tem a composição tripartite, significa o quê? Que vão ser 3 grupos distintos, tá bom? E esses grupos são divididos como 12 membros representantes de órgãos do poder público, indicados pelo prefeito, ok? No mínimo, representantes dos seguintes órgãos. Então, desses 36 membros, tá? Que vão estar participando do Conselho Municipal de Política Territorial, 12 deles são escolhidos pelo prefeito. Eles têm que vir de onde? De onde têm que vir essas pessoas? Da gestão de planejamento urbano e meio ambiente, da gestão de infraestrutura e serviços públicos, da gestão de mobilidade e transporte, da gestão de desenvolvimento econômico, ciência e tecnologia, da gestão de governo e finanças, da gestão de negócios jurídicos e cidadania, da concessionária de serviços municipais de água e esgoto, tá bom? Quais são as empresas que vão estar fazendo esse fornecimento? Da Fundação Municipal de Ação Social, ok? Então, pessoal, por que tem que vir pessoas presentes de cada um desses lugares aqui, né? Porque a gente não está tratando de política territorial e nós não dissemos anteriormente que a política territorial precisa tratar de diferentes temas, né? Tem que tratar sobre qualidade de vida da população, tem que tratar sobre a qualidade econômica da cidade, né? Como é que a gente faz para fomentar o comércio, de repente a indústria em determinados locais. Tem que tratar dos serviços públicos que são oferecidos na cidade. Então, por nós estarmos tratando de diferentes temáticas, nós precisamos, né, de pessoas que tenham formação, vivência, que sejam pessoas preparadas para tratar diferentes temas, né? E o prefeito busca essas pessoas aonde? Né? Nesses setores, ok? Beleza, esse foi o primeiro grupo dos escolhidos pelo prefeito. Aí, outros 12 membros são representantes de quem? Dos moradores, de 5 regiões do município, além da Zona de Proteção Rural Norte e da Zona de Proteção Rural Sul, né, conforme o mapa em anexo. A gente não vai abrir o mapa agora, tá bom? Como é que essas 12 pessoas são escolhidas? Então, 2 pessoas são da região urbana central, 2 da região central sul, não, desculpa, 2 da região central, 2 da região urbana sul, 2 da região urbana leste, 2 da região urbana oeste e 2 da região
urbana norte, tá? Então você vai pegar o mapinha da cidade, né? Lá nós teremos as regiões, tá aqui no mapa anexo, vocês podem consultar na legislação municipal. E aí você vai ter o centro, norte, sul, leste, oeste. Cada uma dessas regiões vão ter que fornecer 2 pessoas, ok? Aí nós teremos uma pessoa da região rural norte e uma da região rural sul, ok? Quando é região, de novo, região urbana, eu vou ter 2 pessoas, né? De cada região, norte, sul, leste, oeste e centro, tá bom? Vão ser 10 pessoas no total. E da região rural, eu vou ter só 2 pessoas, uma da região norte e uma da região sul. Então vamos lá. O último grupo agora são 12 representantes de entidades da sociedade civil organizada, na seguinte forma. Então, 4 pessoas de entidades de empresários, preferencialmente de associações empresariais diferentes. Por quê, pessoal? Nós precisamos de emprego, nós precisamos desenvolver a cidade, nós precisamos que a população tenha oportunidades, né? Então os empresários têm que opinar, ok? Outras 4 pessoas vão ser de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisas, perfeito? 2 pessoas de entidades sindicais dos trabalhadores, então aqui entram os sindicatos. 2 pessoas de organizações da sociedade civil e de coletivos organizados não incluídos nas alíneas anteriores, ok? Então a gente vai ter 2 pessoas aqui, né, de organizações da sociedade civis, cujas organizações não estejam listadas, né, não sejam presentes se tem uma das outras pessoas inclusas, tá bom? Então, parágrafo 1º. Os representantes de órgãos do poder público deverão ter participação ativa nas reuniões, fornecendo dados, informações e subsídios técnicos das suas respectivas áreas para esclarecer os demais membros e possibilitar o aprofundamento dos debates. Então, mais uma vez, pessoal, os órgãos públicos, aqueles órgãos das pessoas que são escolhidas pelos prefeitos, vão servir para o quê? Para fornecer os dados e informações que vão ajudar os outros membros da comunidade a decidir, tomar suas decisões, né, a ter ideias, etc. Os representantes do poder público poderão ser substituídos por ato do prefeito. Então imagine o seguinte, tem uma pessoa que foi escolhida pelo prefeito que ela não tem participado ativamente das reuniões, né? Isso aqui é um requisito, participar ativamente. O prefeito pode substituir a pessoa, ok? Parágrafo 3º. Os membros representantes dos segmentos correspondentes do inciso 2 e 3 deste artigo serão eleitos na forma definida no regimento interno do que? Do Conselho Municipal de o quê? Política Territorial. Até eu esqueço, pessoal. Vamos continuar, tá? Ah, tá. Aqui está falando o quê? As pessoas que estão descritas nos incisos 2 e 3 deste artigo serão eleitas, ok? Significa o quê? Que todas as pessoas que não foram escolhidas pelo prefeito, né, os membros da sociedade civil, né, aqueles membros, por exemplo, né, essas pessoas aqui de entidades, associações empresariais, elas não simplesmente são escolhidas ao acaso, né? É feita uma votação, né? É feita uma eleição para definir quem serão essas 4 pessoas, ok?
Da mesma forma, as pessoas aqui da região central, não basta só você chegar lá e falar, não, eu quero ser um dos representantes. Não é assim que funciona. Essas duas pessoas da região central serão escolhidas através do quê? Através de uma eleição. A única situação onde não há eleição é neste primeiro grupo de 12 pessoas que são escolhidas pelo prefeito, tá bom? Nos outros casos, todos os representantes devem ser determinados a partir de uma eleição, tá bom? Vamos lá, vamos ver onde eu parei. Tá. A partir da criação dos conselhos regionais de participação, conforme estabelecido nessa lei, os membros mencionados no artigo 2º, quem são esses membros? São as pessoas da região central, norte, sul, leste e oeste, né? Quando a gente fala de região urbana, e aquelas duas pessoas que vão ser escolhidas da região rural norte e região rural sul, tá bom? Uma de cada região, uma norte e uma sul da rural. E serão eleitos de acordo com a regionalização definida pela Unidade de Gestão de Planejamento Urbano e Meio Ambiente. O mandato dos conselheiros, né, do Conselho Municipal de Política Territorial, agora eu lembrei, será de 3 anos, sendo permitida apenas uma recondução, né, na condição de titular e ilimitadamente na condição de suplente. Então, pessoal, é como se fosse o cargo de presidente, tá bom? O que vai mudar só é o prazo que a pessoa vai estar lá. Por exemplo, um presidente aqui no Brasil, ele é eleito para um mandato de 4 anos, e não 3, né? São 4 anos, e ele pode ser reeleito uma vez. No caso, o conselheiro do Conselho Municipal de Política Territorial, ele tem um mandato um ano menor, né, de 3 anos, e ele também pode ser reeleito uma vez só, no caso de ser o titular, tá bom? Agora, se ele for suplente, ele pode ser reeleito quantas vezes, né, é possível, ok? Sexto parágrafo. Terão assento com direito à voz no Conselho Municipal de Políticas Territoriais. Vocês estão vendo que eu estou repetindo até decorar, né? 2 representantes de órgãos estaduais com atuação regional, ok? Então, dentro do município de Jundiaí, nós teremos o que? 2 pessoas de fora, vamos dizer assim, né? São membros de órgãos estaduais, né? Não órgãos municipais, são órgãos estaduais, e eles terão direito à fala, ok? Dentro do Conselho Municipal de Políticas de Planejamento Territorial. Parágrafo 7º. Os representantes da sociedade civil serão eleitos pelos seus pares no mesmo ano da Conferência Municipal da cidade, mediante processo coordenado por comissão eleitoral constituída pelos membros do Conselho Municipal de Política Territorial em exercício. Ok? Então, o que significa, pessoal? Os membros atuais do Conselho Municipal de Política Territorial é quem vai compor a comissão eleitoral que vai organizar a próxima eleição, ok? O presidente do Conselho Municipal de Política Territorial será eleito entre seus pares e, no caso de empate das deliberações do Conselho, caberá a ele o voto de qualidade, que é o voto de Minerva, tá bom? Artigo 13º. O Conselho Municipal de Política Territorial terá as seguintes atribuições, dentre outras definidas por lei. Então, a gente vai falar o que o Conselho Municipal de Política Territorial pode e deve fazer, ok? Primeiro,
ele pode e deve acompanhar a execução da política de desenvolvimento territorial do município, veiculada por intermédio do plano diretor, opinando sobre questões relativas à sua aplicação. Então ele tem que fazer o quê? Acompanhar toda a execução da política de desenvolvimento territorial. Tudo que foi planejado para ser feito precisa ser acompanhado, tá? Segundo, ele pode e deve propor e emitir parecer sobre a proposta de atualização, complementação, ajustes e alterações no plano diretor. Então, se ele está acompanhando tudo, né, o que está sendo executado, ele também deve emitir parecer e propostas de atualização, correções, né? De repente precisa ser feito algum ajuste no plano diretor, algo que não foi observado anteriormente, eles podem propor e emitir esses pareceres, né? Elaborar propostas de projetos de lei de interesse urbanístico e regulamentações decorrentes desta lei. Bom, o Conselho Municipal de Política Territorial também pode e deve debater e emitir pareceres sobre projetos de lei de interesse de política urbana antes de seu encaminhamento à Câmara Municipal, tá bom? Então, antes de uma lei que seja de política urbana ser votada na Câmara Municipal, ela precisa receber um parecer, né, do Conselho Municipal de Política Territorial. Quinto, acompanhar a aplicação da legislação municipal relativa ao planejamento e desenvolvimento territorial. Sexto, deliberar sobre soluções para as omissões e contradições da legislação urbanística municipal proposta pelas comissões técnicas. Sétimo, apreciar relatório emitido pelo Poder Executivo com a indicação das ações prioritárias previstas no plano diretor e especialmente indicadas para execução no exercício do ano seguinte, identificando os programas passíveis de serem financiados pelo FMDT e indicando a necessidade de fontes complementares. Então, pessoal, o Poder Executivo, na pessoa do secretário municipal, né, ou do próprio prefeito, pode indicar ações prioritárias, né, previstas no plano diretor. Especialmente aquelas que devem ser executadas no ano seguinte, né? Então, as pessoas que fazem parte do Conselho Municipal de Política Territorial, eles têm que avaliar os relatórios que são emitidos pelo secretário, tá? E aí ele tem que indicar os programas passíveis de financiamento e indicar a necessidade de fundos complementares. Eu vou traduzir isso aqui. Imagina que um dos secretários diz que é necessária a criação de uma via, de uma rua nova em determinada localidade. Será que essa rua pode ser financiada pelo FMDT? Será que nós vamos precisar de mais dinheiro? O dinheiro que a gente tem disponível, será que não é o suficiente? A gente vai precisar de fontes complementares? Acompanhar a aplicação dos recursos do FMDT. E aí você pergunta para mim, o que é esse FMDT, né? É o Fundo Municipal Diretrizes Territoriais, tá bom? Analisar e emitir parecer anualmente sobre a prestação de contas do Fundo Municipal de Diretrizes Territoriais do exercício anterior, antes de seu envio à Câmara Municipal, garantindo a sua publicação no site eletrônico oficial da Prefeitura. Então, o que significa?
o Conselho Municipal de Política Territorial tem que avaliar as contas, os gastos, né? O que entrou de recurso neste Fundo Municipal de Diretrizes Territoriais, né? E emitir um parecer se os gastos foram feitos corretamente, se o dinheiro foi aplicado da forma correta. Então, tudo isso é uma obrigação do Conselho Municipal, né, de Política Territorial. 10º, promover a articulação entre os conselhos municipais setoriais, em especial Conselho Municipal de Habitação, Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte, Conselho Municipal do Patrimônio Artístico e Cultural, Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural e Conselho Gestor da Serra do Sapi. Aqui a gente está falando que ele promove a articulação. Articulação a gente pode entender por comunicação e troca de informações entre esses conselhos, ok? 11º, acompanhar a execução de planos e projetos de interesse de desenvolvimento urbano, inclusive os planos setoriais. Apresentar sugestões para propostas de área de intervenção urbana e operações urbanas consorciadas, aquelas que podem estar envolvendo mais do que um município, ok? Analisar e emitir parecer sobre condições dos termos dos planos de operações urbanas consorciadas. Acompanhar a implementação das operações urbanas consorciadas e demais instrumentos urbanísticos previstos no plano diretor. Então, toda obra que for ser realizada precisa ser acompanhada pelo Conselho Municipal de Política Territorial, ok? Discutir e apresentar sugestões de parcerias público-privadas, então os PPPs, quando diretamente relacionadas com os instrumentos referentes à implementação do plano diretor. Monitorar a concessão de outorga onerosa do direito de construir e a transferência do direito de construir. E eu acho que a maioria das pessoas não vai lembrar do que é a outorga onerosa. Até o nome é difícil de falar. Então, quando você entra no Estatuto da Cidade, ele tem algumas ferramentas, né, que facilitam o planejamento e a gestão urbana. Essa outorga onerosa nada mais é do que você permitir que as pessoas, né, o proprietário, construa acima do coeficiente básico, tá? Para determinada localidade. Quando você pega a lei de zoneamento do município, você tem várias regiões, né? Em cada região, você tem normalmente o coeficiente mínimo, tá? Básico e o máximo de aproveitamento, ok? Quando você tem quando você tem uma construção que foi feita com uma área menor do que o coeficiente mínimo, você tem um terreno que está sendo subutilizado, ok? Quando você tem uma residência ou uma construção qualquer que foi construída entre o índice mínimo e o básico, ela está ok. Ela está dentro dos critérios, né, estabelecidos para aquela região. Quando você tem uma construção que tem a área acima do coeficiente básico, para que você receba a autorização do município para construir acima do coeficiente básico até o máximo, você precisa dar uma contrapartida financeira para o município. Você compra o direito de construir, né, uma área que seja acima do básico, tá? Do coeficiente básico. A gente tem o item 17º, que é convocar, organizar e coordenar as conferências e fóruns relacionados ao desenvolvimento urbano,
debater e encaminhar propostas sobre plano de implementação, atualização, complementação ou disponibilização das informações do SIM, enviadas pelo Poder Executivo Municipal. E aqui, de novo, gente, SIM, Sistema Integrado de Informações Municipais, ok? Enviadas pelo Poder Executivo Municipal. Elaborar relatório anual de suas atividades, ao qual deverá ser dado publicidade por meio da imprensa oficial municipal, tá bom? Elaborar e aprovar o seu regimento interno. Parágrafo 1º. Pessoal, eu acho que eu vou dar uma pausa aqui para o vídeo não ficar mais comprido do que já está, tá bom?